E a taxa Selic sobe para 14,75% ao ano. E por unanimidade, o Copom, Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, sobe a taxa Selic na data desta quarta-feira, dia 7/5, de 14,25% para 14,75% após sua reunião de 2 dias. Porém, a efetivação da alta guarda consequências ainda desconhecidas da curva de juros. Atividades econômicas e balanço das empresas pode mudar o jeito como os investidores planejam suas alocações de recursos. E uma informação muito relevante: com a Selic hoje neste patamar, estamos com a pior Selic desde o governo Dilma. Alguns se desesperam com a situação em virtude das consequências negativas na economia, e outros nem tanto, em virtude das novas oportunidades, como exemplo, surfar essa onda de juros altos para rendimentos atrelados à própria Selic, por exemplo. E se você ainda não me conhece, o meu muito prazer, sou Luiz Guilherme, e aproveita esse botão aqui embaixo de inscreva-se, esse mesmo, esse botão vermelho, clica nele, para você ver uma pessoa muito mais disposta a estudar sempre mais e trazer novos conteúdos que possa ser interessante a um economicamente jovem. E fique comigo neste vídeo até o final, onde vou te mostrar como ficam os cenários de rentabilidade dos produtos de investimentos como títulos públicos, ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, renda fixa e até investimentos no exterior. Outra análise também, você irá poder compreender se o Brasil está em uma situação melhor ou pior desde o governo Dilma. Bora que bora, sem enrolação, títulos públicos. Mas então vamos entender como fica o cenário dos títulos públicos com esse reajuste da Selic. No Tesouro Direto, os pós-fixados, Tesouro Selic e indexados à inflação, Tesouro IPCA+, seguem como escolhas óbvias e certas. E pode-se dizer que investir no Tesouro Selic é uma forma de acompanhar esse movimento de alta dos juros, com menor exposição ao risco, e comprar títulos públicos do Tesouro IPCA+, são um dos melhores veículos para preservar o poder de compra ao longo do tempo com os retornos consideráveis. No entanto, os pré-fixados estão ganhando espaço nas recomendações. Isto porque o mercado já enxerga e precifica um ciclo de cortes da Selic, movimento que faz o indexador mais arriscado ganhar atratividade. E quando o ciclo de aperto termina, chega o momento dos pré-fixados. Apesar do momento para comprar pré-fixados, recomenda-se uma composição mista com Tesouro IPCA+. E as ações? Já nas ações, além da interpretação sobre esta super quarta, o fôlego do Ibovespa que saiu dos 123 mil pontos para alcançar os 133 mil pontos no último mês, dependendo da combinação entre estabilidade política, resultados corporativos e expectativa inflacionária controlada. E ainda se acrescenta o fluxo estrangeiro e sinalizações de estabilidade dos juros nos Estados Unidos, a lista de fatores que podem manter a trajetória da alta da Bolsa Brasileira. Do lado das pressões, cita o risco fiscal e os juros elevados que pode impactar os balanços de 2025. Apesar do mercado estar antecipando o fim da alta da taxa de juros, prevendo um novo período em que as ações são renda variável voltem a ser atraentes, com expectativas da futura queda da Selic. Fundos imobiliários. E nos fundos imobiliários, no curto prazo, os fundos de papel, aqueles que investem em títulos ligados ao mercado imobiliário, devem se beneficiar com o aumento da taxa básica de juros. Isto porque em seus portfólios são compostos em sua maioria por CRIs indexados ao CDI e ao IPCA. Atualmente, os fundos de CRI negociam em mercado secundário com um desconto médio de aproximadamente 9 a 10%, em comparação ao valor patrimonial, o que também indica um potencial de valorização das cotas neste mercado. Já no médio e longo prazo, os fundos de tijolos que investem diretamente em imóveis físicos apresentam maior potencial de valorização. Os FIIs, fundos imobiliários de tijolos, estão sendo negociados em mercado secundário com um desconto médio de 18%, podendo chegar até 40%, a depender do setor. Considerando que se trata de um portfólio de ativos performados e locados, o potencial de retorno
total com esse investimento é muito alto. E uma análise criteriosa do fundo imobiliário é essencial antes de investir. É fundamental entender o setor no qual o fundo investe, saber quais são os inquilinos, se estão em dia com o pagamento e se todos os contratos vencem no curto prazo e qual é o grau de diversificação do fundo. E antes que eu me esqueça, um ponto muito importante aqui. Tá vendo esse botão de inscreva-se aqui embaixo? Você já clicou nele? Se você não clicou, não perca a oportunidade, pois eu dependo de você para estar aqui trazendo conteúdos, trazendo sempre novas informações e poder melhorar o meu conteúdo sempre para vocês. Não perca essa oportunidade. Fundos de investimentos. E já nos fundos de investimentos, os investimentos em fundos de renda fixa, pós-fixados e multimercados com abordagens mais defensivas tendem a ter um desempenho melhor em um cenário de Selic em alta. Já os fundos de renda variável podem ser aconselhados, mas dependendo de uma composição de estratégia diversificada. Os fundos pós-fixados, especialmente aqueles atrelados ao CDI, podem trazer retornos com taxas próximas ou acima de 1% ao mês. Isso faz com que muitos investidores migrem de produtos com maior risco para fundos com mais um perfil conservador em busca de proteção e retorno. Já os fundos pré-fixados e indexados à inflação enfrentam maior volatilidade. Isso porque a elevação da Selic empurra os juros futuros para cima, reduzindo o valor dos títulos à marcação a mercado. E a seletividade e diversificação devem continuar sendo a tônica. Se houver a sinalização de um fim do ciclo da alta ou possível queda adiante, isto pode impulsionar a busca por ativos de risco, como multimercados e ações. Por isso, é essencial monitorar o cenário e manter a carteira alinhada com o perfil e horizonte do investidor. Investimentos no exterior. E com a elevação dos juros no Brasil e a manutenção das taxas nos Estados Unidos, podem criar uma impressão de que os investimentos domésticos são suficientes, especialmente quando os ativos como títulos públicos e CDBs oferecem retornos atrativos com baixo risco. No entanto, essa visão desconsidera o impacto da inflação e a desvalorização cambial, o que pode causar uma falsa sensação de segurança e ganho real. E a escolha entre Selic ou dólar não precisa ser excludente. Embora a Selic ofereça uma rentabilidade de 13% ao ano, se o dólar se valoriza 30% no mesmo período, seu patrimônio real perde poder de compra perante o resto do mundo. Investir no exterior, mesmo com juros altos no Brasil, não significa abrir mão de bons retornos domésticos. Pelo contrário, é uma forma de preservar o poder de compra e garantir a diversificação. E há diversas formas de dolarizar o patrimônio na renda fixa. Os títulos públicos dos Estados Unidos, conhecidos como os Treasuries, oferecem seguranças e retornos competitivos. Já na renda variável, os setores como tecnologia, energia podem ser uma boa pedida. Entretanto, é aconselhável considerar uma exposição mais ampla, incluindo small caps e índices menos concentrados para equilibrar a carteira em risco e retorno. Renda fixa. E a nossa renda fixa, os CDBs, mais tradicionais que rendem os seus 100% do CDI, já eram atraentes. Ficou ainda melhor agora. Com uma rentabilidade líquida, tá? É importante salientar isso, de 12,45% ao ano para quem deixar mais de 720 dias investidos ou 11,35% ao ano de rendimento líquido, que seria para investidores que mantêm até 180 dias, que prezam pela liquidez diária. Já as LCIs e LCAs se mantêm a sua isenção de imposto de renda, sendo elas indexadas ao CDI, levando vantagem com essa correção da Selic. Mas também espera-se algumas reduções de porcentagem de rendimento em virtude de já ter uma alta Selic atrelada. E esses foram um breve panorama a respeito dos impactos de cada setor de investimentos com suas considerações e oportunidades a respeito de cada um. Mas nem tudo são flores. E olhando pelo lado econômico do país,
temos um agravo, uma crise econômica que já persegue o Brasil há uns bons anos. Vimos diferentes governos onde tivemos diferentes taxas de juros aplicadas, passando por uma grande pandemia, onde parece não fazer diferença com os atuais números econômicos de hoje. E com os juros na casa dos 15% quase, faz referência a patamares que só anos anteriores se fazia possível. E por mais que o governo Dilma possa parecer pior, não podemos negar uma coisa, ok? A situação econômica do Brasil vem degringolando nas últimas décadas, onde temos a Selic nas máximas históricas e o dólar não para de subir, a inflação não para de subir, a dívida pública também não para de subir. Aí eu te pergunto, essa é a conta que você quer deixar para as próximas gerações? Pois bem, trouxe um cenário aqui onde temos esse gráfico que relata o histórico da taxa básica de juros nos últimos anos. Bom, temos esse gráfico aqui, onde demonstra o histórico dos últimos 15 anos das taxas básicas de juros que a gente teve aqui no nosso governo no Brasil, onde representa desde 2010 até os atuais 2025. Começando lá em 2010, onde a taxa era aproximadamente 10%, no governo Dilma, ok? Subindo até 12,5%. Logo após, em meados de 2012 para 2013, caiu para uma mínima do próprio governo da Dilma, seguindo de uma alta consecutiva até a troca do seu mandato em meados de 2015 e 2016, onde chegando no patamar de 14,25%, onde entrou o Temer, certo? Uma governança diferente, e em meados de 16 para 17 já começou a cair, chegando no piso de 6,5% de taxa Selic, e logo após o governo do Bolsonaro, onde em meados de 2019 continuou a queda, caindo no piso de 2% de taxa. Um piso bem interessante. Só que o que aconteceu? Chegamos em 2020. Em 2020 tivemos a pandemia, um cenário de dificuldade global, onde elevou a nossa taxa básica de juros em virtude dos custos, em virtude da situação do momento. E saímos de 2% e encostamos em 13,75% até o final de 2022, onde nós houvemos uma nova troca de governo, onde entrou Lula em 2023, que continuando caiu um pouquinho a taxa de juros até o início de 2024 e agora voltou a subir, ultrapassando, né, o patamar já atingido dentro desses 15 anos que era do governo Dilma. E a partir de todas essas oscilações que te digo, na adversidade que se encontra a oportunidade, sendo os fundos imobiliários negociados com descontos, as ações baratas em relação ao lucro, a renda fixa americana está em alta e a renda fixa brasileira também está em alta. Aí eu te pergunto novamente, vai fazer dívidas ou aproveitar o quadro de oportunidades para surfar essa onda e deixar não só um futuro melhor para as suas novas gerações, como um Brasil melhor também e livre de dívidas e com bons investidores? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. E o meu nome é Luiz Guilherme, não perca a oportunidade de se inscrever no meu canal, deixar seu like e o meu muito obrigado, Economics. Até o próximo vídeo.